Olá, graças e paz. Quero contar uma rápida história que vai falar de um rapaz, um lobo, uma árvore e uma mulher. A história diz que o rapaz era muito descontente e ele sempre dizia que Deus não deu sorte para ele, que ele não tinha sorte, que ele não tinha ninguém que gostava dele, que ele não conseguia arrumar uma namorada, que ele não tinha dinheiro, que ele não tinha oportunidade na vida. E ele então resolveu procurar Deus. Falou: eu vou na casa de Deus e perguntar para ele por que ele não me deu sorte. Então ele sai e ele vai caminhando pensando que Deus morava no final de todos os caminhos. E ele pega uma estrada e vai caminhando por aquela estrada. E no meio do caminho ele encontra um lobo. E o lobo estava caído, moribundo. E ele fala para o lobo que estava indo se encontrar com Deus. E o lobo disse assim: moço, então me faz um favor. Pergunta para Deus por que eu caí aqui e não consigo me levantar. E ele continuou o caminho e encontrou uma árvore. E a árvore falou para ele: moço, pergunta para Deus por que eu sinto um calor vindo de baixo das minhas raízes e as minhas folhas estão secando e eu estou morrendo. E ele continua o seu caminho e encontra uma moça numa casinha. E essa moça diz: pergunte para Deus por que eu estou sentindo uma dor forte no meu coração. E essa dor não passa. E ele vai caminhando até que aquele caminho que ele estava caminhando se acaba. E ele então se ajoelha pensando ser ali a casa de Deus. E começa a falar: Deus, por que o Senhor não me deu sorte? E Deus então responde e diz assim: eu não dou sorte para ninguém. Mas como assim o Senhor não dá sorte para ninguém? Não dou sorte para ninguém. Eu apenas crio oportunidades e você transforma essas oportunidades em boas ou ruins. A tua sorte está no caminho, as oportunidades estão no teu caminho. E ele então: mas é só isso? Deus diz: é só isso. E ele fez a pergunta do lobo, da árvore, da moça. Deus respondeu e ele voltou o caminho. Ele volta pelo mesmo caminho, encontra novamente a moça na casinha. E a moça disse assim: o que Deus disse? E ele disse assim: Deus disse que essa dor no seu coração é solidão. Quando você se casar, essa solidão vai passar, essa dor vai acabar. E Deus disse assim: aproveite a oportunidade, vai passar um rapaz pelo caminho, convide ele para entrar, ele vai se apaixonar por você. E ela então olha para ele sorrindo e disse: moço, você não quer entrar? E ele disse: não posso, eu estou com pressa porque minha sorte está no caminho. E ele continua caminhando e encontra a árvore. E a árvore disse: o que Deus disse? E ele disse assim: Deus disse que quando você era pequena, foi enterrado um baú de tesouro na sua raiz. E você cresceu e esse baú está apertando as suas raízes. E quando o sol bate na terra, ele esquenta. E Deus disse assim: pede para alguém tirar esse tesouro da sua raiz. E ela disse: então, moço, por favor, tira o tesouro da minha raiz. E ele disse: não posso, a minha sorte está no caminho. E ele continua caminhando, focado naquilo que nem ele sabia o que era. E ele encontra o lobo. E ele disse assim: olha, lobo, Deus disse que você caiu de fome. Quando você comer, você vai se levantar e restaurar as suas forças. E o lobo então disse assim: então, já que eu vou morrer porque eu não consigo comer mais, me dê pelo menos um abraço de despedida. E ele então vai ali abraçar o lobo. E quando ele abraça o lobo, a história diz que o lobo aproveitou a oportunidade e devorou aquele moço. Ele reclamou com Deus que ele não conseguia arrumar uma companheira. Deus colocou no caminho dele, mas ele estava tão cego, que ele, apressado não, e que ele não estava vendo a oportunidade que Deus criou. Ele disse que Deus não dava riquezas para ele. Deus colocou um baú de tesouro no caminho dele, mas ele estava cego e não viu a oportunidade que Deus criou. Mas quando o lobo olhou para ele, o lobo viu uma oportunidade. E eu quero dizer para você com essa história, que Deus muitas vezes coloca oportunidades no seu caminho, e você está pensando em outras coisas, perdendo as oportunidades que Deus está te dando. Começa a ficar mais sensível. Olha para os lados, olha para frente, para trás, aonde você precisar olhar. E nas pequenas coisas, às vezes, Deus está colocando uma grande oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. Tem muita gente abraçando as oportunidades erradas e transformando ela em má sorte. Então aproveite as boas oportunidades que Deus está te dando. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.